Quem não ouviu falar de Ezequias? Dizem que depois de Davi foi o rei que mais se aproximou no agrado a Deus. E a palavra de Deus, inclusive, confirma com o comportamento que ele teve. Vamos conhecer então este rei e alguns desafios que ele enfrentou? Nós estamos no Devocional 2024 e hoje o capítulo 18 e o capítulo 19 de 2 Reis. Alguns pontos que me chamaram a atenção foram: o bom se torna ruim, a guerra de palavras e Deus assume a sua batalha. Eu quero ler o capítulo 18, versículo 3 e 4 para você, que diz assim, veja só: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Veja que interessante. Como pode algo que foi bom ser usado para o mal? No caso aqui, se referindo a essa serpente que Moisés ele fez lá no deserto, quando os filhos de Israel começaram a pecar contra Deus. E esta serpente que foi erguida, ela simbolizava, personificava o Senhor Jesus, que iria ser erguido na cruz, e todo aquele que voltasse os seus olhos a ele, como quem voltava os olhos para aquela serpente de bronze, era curado dos seus venenos. Quem olha e se volta para o Senhor Jesus também é livre do veneno do pecado. Mas o que aconteceu? No decorrer do tempo, eles começaram a fazer daquela serpente, dando a ela até um nome, Neustã, um ídolo. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje. O pecado muitas vezes pode ser visto com distorção ou em uma inversão de valores, tornando o bom em mal. Por exemplo, comer é bom, não é verdade? Mas a glutonaria é pecado. Por exemplo, Deus criou o sexo, mas o adultério é pecado. E nos comunicarmos, o diálogo, a conversa, é algo agradável. Aliás, é divino. Mas a fofoca destrói. Deu para você entender quando aquela serpente que foi criada com um objetivo se tornou para outro? E assim, muitos pegam aquilo que é bom e invertem, tornando algo ruim. Como aconteceu no caso desta serpente, que eles deram um nome. É a ilustração, a tendência de adorar o que Deus criou em vez de adorar exclusivamente a Ele. Aí no versículo 5 diz assim: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. O que vemos aqui é o êxito que Ezequias teve e qual foi o segredo. O segredo foi que ele vivia em retidão perante o Senhor, removeu o que não agradava a Deus, confiava nele e se apegou a ele
decidindo segui-lo. Este é o segredo para que eu, você, nós tenhamos sucesso, êxito na nossa jornada. Mas obviamente que isso, de alguma forma, produz o contra-ataque do mal. E a palavra de Deus mostra isso, porque quando Ezequias assumiu essa posição, ele tomou esta decisão de se colocar na dependência de Deus, o mal se levantou. A palavra de Deus diz no versículo 13 assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ali começou a investida de Senaqueribe contra Ezequias. Entenda, quando assumimos a nossa condição de dependência de Deus, temos que estar preparados para nos posicionarmos contra os ataques do mal, porque nos tornamos oponentes do mal. Então o mal, os servos do mal, os religiosos, todos aqueles que são oponentes à palavra pura e cristalina irão atacar. Então precisamos permanecer firmes. No versículo 14, a palavra de Deus diz assim: então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: errei, retira-te de mim tudo que me impuseres, suportarei. Olha que interessante. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Naquele momento, Ezequias tentou apaziguar Senaqueribe com negociações, mas na verdade demonstrou fraqueza. Foi na dependência de Deus que Ezequias prevaleceu. Temos que aprender a depender de Deus em todas as circunstâncias e não esperar que pela força do nosso braço nós teremos livramento. Aquela atitude de Ezequias não solucionou o problema, mas naquele instante Senaqueribe veio com tudo contra Ezequias. E sabe o que ele usou? Qual foi a arma que ele usou? Palavras. No versículo 19 diz assim: quando o seu comandante do exército, o exército da Síria, foi até Ezequias. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas? Quer dizer, que confiança é essa que você se apoia? Olha só, a guerra de palavras. E aí diz no versículo 28 ao 30, depois de ele falar várias e várias palavras para tentar de alguma maneira intimidar ou influenciar ou colocar dentro de Ezequias, do seu exército e do seu povo, dúvidas, fraqueza, diz assim, versículo 28, então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o Senhor, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Veja, a primeira estratégia do inimigo sempre é nos diminuir e nos inferiorizar. Quando deixamos esses ataques de palavras entrarem em nossa mente e coração, já decretamos a derrota. Devemos blindar a nossa mente e o coração com as promessas de Deus. Quando somos envenenados por palavras, deixamos as dúvidas prevalecerem. A fé fica em baixa, as dúvidas ficam em alta. O fracasso é iminente. Por isso que a salvação é implantada na mente, onde devemos blindar os pensamentos. Essa é a razão do apóstolo Paulo afirmar que devemos usar o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Está escrito isso em Efésios capítulo 6, no versículo 17. Lá no versículo 36, vemos a estratégia de Ezequias. Calou-se, porém
o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Que forte, né? Estratégia de guerra. Não responda ao inimigo no mesmo nível que ele. Assim você estará acusando o golpe. O silêncio, nessas ocasiões, expressa confiança em Deus. Lá no capítulo 19, no versículo 1, diz: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O ato de rasgar as vestes e se cobrir de pano de saco era um ato de revolta, humilhação e vergonha. Mas o fato dele ter entrado na casa do Senhor ali mostrou que ele estava colocando tudo aquilo diante de Deus. Se for para se humilhar, se humilhe perante Deus, e não para pessoas e nem para situações. Deus irá te exaltar, como aconteceu com Ezequias. No versículo 5 ao 7 diz: foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías, o profeta. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. A confirmação da postura de Ezequias trouxe a resposta. As palavras ditas pelo inimigo foram entregues a Deus. Então, Deus assumiu a batalha. E é o que acontece conosco também, quando agimos da mesma forma, colocando diante de Deus o que estamos enfrentando. Lá no versículo 14 ao 21, nós vemos um profundo ensinamento na atitude de Ezequias. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, a carta de afronta. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor. Naquele momento em que ele orou, você pode ler a sequência da oração, nós aprendemos com a atitude de Ezequias em cada detalhe da sua oração. Ele não entrou em depressão por causa daquela carta. Ele levou até Deus. Reconheceu que só Ele era o Senhor. Ele diz isso, dizendo, versículo 15, ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aquela atitude mostrou que ele reconhecia que não havia Deus além do Senhor dos céus e da terra. E para terminar, no versículo 33 e 34, nos ensina assim a palavra: pelo caminho por onde vier, está escrito, pelo caminho por onde vier, olha que forte, não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E aí continua mostrando no versículo 35 e 37 que Deus enviou um anjo e os inimigos foram destruídos e também Senaqueribe foi vencido. Decida confiar, depender de Deus. E da mesma forma o inimigo não entrará na sua vida. Ele baterá em retirada porque Deus lhe defenderá. Enviará anjos e fará com que a espada dos seus inimigos sejam contra eles mesmos. Porque Deus, ele causará confusão entre os seus adversários. Graças a Deus por isso. Se essa palavra te abençoou, então abençoe a outros. Coloque no seu story, coloque nas suas redes sociais, coloque nas suas listas de transmissão. Imagine quantas pessoas serão alcançadas por essa palavra que produz vida, força e fé. Deixe o seu like e o seu comentário também. Amanhã estaremos de volta dando continuidade a este assunto no Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até amanhã.